É um tema muito interessante e eu vou focar mais em infecções virais. Aqui no Brasil, nós ainda não temos experiência com a terapia celular no tratamento de infecções virais em transplante de medula. O MD Anderson é um dos centros no mundo que vem fazendo. Então, eu vou mostrar uma revisão da literatura. Em Porto Alegre, na URGS, já tem um grupo que começou a fazer. E eu sei também que alguns hospitais privados estão treinando pessoas lá no MD Anderson e no Memorial Sloan Kettering, em Nova York, para que no futuro nós possamos fazer aqui no Brasil. E a USP vai ser um dos centros públicos, com o professor Wanderson Rocha, responsável pela terapia celular no país. Então, eu vou comentar com vocês a parte toda do histórico, né? O racional, o porquê que surgiu isso, uma revisão da literatura e novas perspectivas. Então, as infecções por vírus em pacientes transplantados de medula óssea, elas têm uma alta prevalência, que pode variar de 40% a 60%, uma alta morbidade e também uma mortalidade, dependendo do vírus, que pode, então, ter um impacto na sobrevida do paciente. Os principais vírus são citomegalovírus, adenovírus, poliomavírus, herpes 6 e EBV. Entretanto, cada vez mais com sequenciamento completo, novos vírus estão sendo descritos e até mesmo o viroma, que vai ter uma perspectiva aí no que diz respeito à doença do enxerto versus hospedeiro e impacto também na sobrevida do paciente. Então, o custo-efetividade é ainda muito caro, extremamente caro. Estudos europeus e americanos mostram que, para uma realidade de hospital público, ainda está um pouco fora da possibilidade. Ela pode ser usada tanto no tratamento preemptivo dos vírus, então, em vez de dar a droga para tratar a infecção viral antes do paciente ter doença, usando a PCR para monitorar o paciente, nós faríamos, então, a terapia celular para prevenir a doença causada pelo vírus. E também tem a possibilidade de uso do tratamento terapêutico. E por que qual seria, né, a importância de ter uma nova modalidade de tratamento das infecções virais nos pacientes transplantados de medula óssea? É porque nós temos várias drogas no mercado, entretanto, essas drogas têm efeitos adversos importantes, tem o custo também das drogas e tem o aparecimento de resistência dos vírus a essas drogas já disponíveis no mercado. Então, o histórico não é nova essa terapia celular. Na realidade, ela foi feita, tem um trabalho que eu vou mostrar a seguir, já há 20 anos atrás. E ela começou principalmente em crianças transplantadas de medula óssea, com tipo de transplante halogênico. Então, há 2 décadas, essa modalidade já vem sendo feita. Como eu já comentei, começou na pediatria. Eu vou mostrar os primeiros casos descritos, publicados no New England. E ela, no início, foi feita usando doadores que tinham tido contato com esses vírus eram latentes nesses doadores. Essas células, então, eram preparadas para serem fundidas às células T citotóxicas específicas contra, por exemplo, receptores que a gente precisava tratar, por exemplo, citomegalovírus, que era refratário às drogas existentes no mercado. Essas células eram preparadas e transfundidas para o receptor, a partir de um doador positivo para aquele vírus. Então, eram vírus e células T, vírus específicas. Entretanto, era utilizada uma cultura bastante prolongada, que levava 3 a 4 semanas. E muitas vezes esses pacientes são extremamente graves e nós precisamos de uma terapia que seja mais rápida. E aí eu vou mostrar o que aconteceu desde então. Tinha que garantir a eliminação de células aloreativas, porque um dos problemas de fazer esse tipo de terapia é que o paciente pode desenvolver uma doença do enxerto versus hospedeiro de novo, ou ter uma recrudescência da doença do enxerto versus hospedeiro. E aí seria, então, a principal complicação desse tipo de terapia, mas que eu vou mostrar para vocês que trabalhos mais atuais mostram que essa incidência de um GVHD, da doença do enxerto versus hospedeiro, de novo, é baixa. E existem algumas possibilidades de células que podem ser transferidas
do doador para um receptor, ou células que podem ser estimuladas para a produção. Eu vou mostrar que agora existe a possibilidade de transferir um interfero gama específico para agir contra as células do paciente receptor, né, que já fez o transplante de medula óssea, e com isso ter uma ação contra os vírus. Então, existe a possibilidade de usar células mononucleares do sangue periférico, de usar também o que a gente chama de VST, que seriam células, linfócitos T específicos contra um vírus, com um HLA parcialmente compatível. Então, nessas últimas 2 décadas, várias possibilidades de terapia celular surgiram. Entretanto, todas elas ainda, e eu acho que o professor Roy Schemali pode, na discussão, falar um pouquinho o que está acontecendo no MD Anderson, mas até onde eu sei ainda não existe um kit comercial de células de terapia celular. Grande parte dos estudos são estudos em que cada centro manipula as células e infundem para os pacientes. Então, os grandes problemas seriam o custo, ainda extremamente elevado. Aqui no Brasil ficaria próximo de $50 mil. Então, uma realidade ainda para hospitais privados difícil de ocorrer e para os públicos quase impossível. Não existe ainda, eu não tenho como comprar células T para infundir no paciente, tudo é feito ainda in-house, não tem, e eu sei que está havendo um debate nos Estados Unidos, que está sendo coordenado pela NIH, quem é responsável pelo quê, como comercializar as células T, e também quem ficaria mais responsável no que diz respeito às especialidades. No momento ainda é a hematologia que conduz, mas qual que é o papel do infectologista na terapia celular? Então, acho que a gente tem um campo aí que a gente precisa discutir de qual seria o nosso papel, que nós ainda estamos como coadjuvante nessa história. Eu acho que a gente precisa passar a ser um ator principal na condução, pelo menos da indicação e do acompanhamento dos pacientes. E a questão dos principais efeitos adversos seria a doença do enxerto versus hospedeiro. Então, aqui eu vou comentar, esse foi um dos primeiros casos, então, publicado em 94 no New England. Foi infusão, então, de leucócitos do doador no tratamento de infecção por vírus Epstein-Barr em pacientes que desenvolveram a doença do PTLD, em 5 pacientes. Eles tiveram resposta clínica 2 semanas a 30 dias após a infusão das células. 3 pacientes sobreviveram, responderam ao tratamento e tiveram resposta sustentada, que foi acompanhada em 10 meses e 16 meses em 2 pacientes, mostrando, então, que era possível fazer essa terapia. Os doadores, então, eram doadores soropositivos para vírus específicos. Essas células T eram transferidas especificamente e, atualmente, pode ser usado também antígenos que vão estimular essas células que serão transferidas para o doador. Então, aqui são exemplos de como isso pode acontecer, e atualmente a gente consegue separar essas células usando esse multimers, e que consegue separar por uma tecnologia de imunomagnética, separar as células, porque a gente quer ter menos células aloreativas, para com isso ter menos chance de ter uma reação do enxerto versus hospedeiro, e a gente pode, então, apresentar o antígeno, estimular as células, como eu já falei, células periféricas, e com isso, depois, fazer um transplante especificamente, né, uma infusão dessas células para o receptor. E podemos também separar o interfero gama e fazer essa transferência do interfero gama para o receptor. Então, 2 maneiras possíveis. E aqui é uma tabela que mostra as possibilidades de células que podem ser usadas e estimuladas atualmente. Então, células dendríticas, monócitos, células B, o linfócito T, células periféricas, e mostrando as diferentes reprodutibilidades utilizando as diferentes células. Então, muito interessante o que está acontecendo. A maior experiência é com infecção viral, como o vírus Epstein-Barr e citomegalovírus. No que diz respeito ao vírus Epstein-Barr, são 5 estudos, no total de 141 pacientes, 101 com a indicação de prevenção de PTLD, segmento de 15 anos, com nenhum caso de PTLD nesse grupo, que fez com a infusão de células T para prevenir a doença do PTLD. 40 pacientes que receberam a infusão de células T para o tratamento,
Essa terapia celular foi feita em associação com o rituximab. A resposta também foi excelente, de 77%, e aqui não teve nenhum caso de doença do enxerto versus hospedeiro de novo, mas teve recrudescência do GVHD em 5% dos pacientes, em 8 pacientes. Em relação ao citomegalovírus, também, ela pode ser usada, a terapia celular, na prevenção de doença. E aqui é um estudo de 110 pacientes com 115 transplantes, porque alguns pacientes receberam mais de um transplante, mostrando que a reativação foi de 16% nesse grupo e de doença de 4%, e 16% apresentaram doença do enxerto versus hospedeiro. Aqui, no tratamento de infecções refratárias de citomegalovírus, 47 pacientes que vinham utilizando diferentes drogas, diferentes antivirais, como ganciclovir, foscarnet, cidofovir. O acompanhamento aconteceu do D4 até mais de 400 dias pós-transplante. 85% evoluíram com o clareamento viral, só que eu chamo a atenção aqui que uma ou até 2 infusões de células T foram necessárias para que os pacientes evoluíssem com clareamento viral. A doença do enxerto versus hospedeiro também foi baixa, com 2 casos de doença do enxerto versus hospedeiro de novo e um caso de recrudescência da doença do enxerto versus hospedeiro do paciente. A prevenção de reativação do citomegalovírus. Esse estudo é bem interessante, publicado no Blood em 2013, que comparou a terapia celular no controle. O que foi considerado o controle? O controle eram pacientes que acompanhavam com o PCR a reativação do citomegalovírus e tratavam quando necessário, quando ocorria a reativação. E aqui, a terapia celular eram pacientes que utilizaram a terapia celular para prevenção da reativação do citomegalovírus. Então, o grupo terapia celular foi de 50 pacientes, do controle de 161 pacientes, e olha a diferença. No grupo terapia celular, 16 pacientes reativaram o citomegalovírus, comparado com 66% no grupo controle, que não utilizaram a terapia celular e foram conduzidos com o screening de PCR e tratamento antes de apresentar a doença com o antiviral. Aqui o tratamento do citomegalovírus também foi bem inferior no grupo que recebeu a terapia celular, 17% comparado a 36%, com significância estatística, e não houve diferença de doença do enxerto versus hospedeiro quando comparado o grupo que usou terapia celular com o grupo controle. Mas e aí, né? A gente está falando especificamente de alguns vírus, citomegalovírus, EBV. É possível usar a terapia celular para prevenção de reativação de vários vírus diferentes, já que esses pacientes, como eu mostrei inicialmente, podem ter adenovírus, poliomavírus, citomegalovírus, EBV. O mesmo paciente? Sim, é possível. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de terapia celular, utilizando, então, células mononucleares periféricas, no tratamento e prevenção de infecção viral por vários vírus. Então, multivírus, tem alguns trabalhos que avaliaram citomegalo, adenovírus, EBV, varicela e EP6, aqui são 42 pacientes, e usaram a terapia celular no tratamento de 29 e na prevenção de 13. Esse trabalho é bem interessante, mostrou uma resposta completa em 89%, apenas um caso de doença do enxerto versus hospedeiro de novo, e 5 recrudescência de doença do enxerto versus hospedeiro no grupo que usou a terapia celular junto com a terapia antiviral. Na prevenção, com segmento de 3 meses, 7 pacientes não desenvolveram infecção e 6 pacientes reativaram apenas citomegalovírus. Então, mostrando aí que isso era uma dúvida grande, se funcionaria para todos os vírus, o quanto que conseguiria realmente proteger de reativação quando é multiviral. E aqui, mais uma vez, mostrando que a separação, a exposição a antígeno específico, o estímulo das células T, com peptídeos para vários vírus é possível de ser feito. Depois, a separação do interferon gama, que pode ser usado, mostrando que o problema é o volume que pode ser feito, a férise e a quantidade de anticorpo que precisa ser também transferido. Então, ainda precisa ainda de alguns ajustes. Aqui, especificamente para adenovírus, que tem poucos trabalhos na literatura, em adenovírus e poliomavírus. Aqui são 49 pacientes transplantados de medula óssea, 6 estudos,
mostrando o clareamento viral em 77% dos pacientes que receberam terapia celular, com diminuição da carga viral em 4, uma falha, e 14% dos pacientes desenvolveram doença do enxerto versus hospedeiro. E aqui mostrando, também publicado no Blood, adenovírus, citomegalovírus e EBV, eu aqui trouxe esse trabalho só para mostrar para vocês que algumas vezes é necessário mais de uma infusão das células T, aqui mostrando que um paciente precisou de 5 infusões, então isso aumenta o custo, mas que grande parte dos pacientes com uma infusão apenas conseguiu resolver o problema, chegando a 77%. Aqui, 3 infusões, 12%, e um caso com uma infusão. Aqui é só para mostrar a curva após a infusão das células T, mostrando que era um paciente com um comprometimento de trato gastrointestinal muito importante, e que depois, por citomegalovírus, depois com a infusão, aqui são as 10 semanas, mostrando que em 12 semanas ele teve resolução do quadro dele, que era refratário a tratamento com antiviral clássico, ganciclovir ou foscavir. Aqui um trabalho do M.D. Anderson, publicado em 2014, em que ele usou peptídeo sintético para estímulo das células T, mostrando então contra adenovírus, EBV, CMV, BK e F6, usando então células mononucleares periféricas, usando também o VST, contra os 5 vírus, mostrando que é possível sim fazê-lo. Foram 11 pacientes transplantados halogênico, com 94% de resposta viral sustentada. Aqui são exemplos do tempo que levou, então eu selecionei aqui EBV, BK, F6, para mostrar para vocês que o que aconteceu com a carga viral e após a infusão da terapia celular, com a constituição imune do paciente, a queda da carga viral. E isso vai diminuir no decorrer das semanas, mas mostrando a importância pós a infusão da terapia celular, do controle da carga viral dos diferentes vírus, mas mostrando que alguns pacientes ainda têm problema e essa carga viral volta a replicar. Então, não é a solução para todos os problemas, mas é extremamente promissora e eu acho que precisa de alguns ajustes, né? Mas é realmente excelente. Quase finalizando a minha aula, e o contrário, porque a terapia celular também pode ser usada no tratamento da doença hematológica. E aí nós temos mais uma possibilidade de atuação do infectologista. Esse trabalho acabou de ser publicado no CID, que seria então a terapia celular no tratamento de leucemia LLA, e qual seria então a chance de infecção no tratamento para a leucemia, que é um CAR-T-cell específico contra o CD19, 53 pacientes com LLA receberam a terapia celular, 42 deles apresentaram infecções com predomínio de infecção bacteriana e por Clostridium, 4 infecções fúngicas, incluindo Saccharomyces, Aspergillus e um murco, e 5 infecções por vírus. Esse trabalho mostra, então, que eles dividiram em precoce, do D0 a 30 dias após a infusão da terapia celular, e tardia de ter mais 30 a 180 dias após, e houve um predomínio, então, de infecção bacteriana na fase precoce após a infusão da terapia celular, com bacteremia e infecções em outros sítios, e infecção viral, principalmente o vírus respiratório, que o professor Chamali vai falar a seguir, foi mais tardia. Então, mostrando essa também possibilidade de atuação nossa agora na prevenção de infecção pós-terapia celular para o tratamento das doenças oncohematológicas. Aqui estudos multicêntricos, esse é um estudo de vários centros que vai ser publicado, foi finalizado agora. A última inclusão foi este ano, deve ser publicado logo, então estudos multicêntricos são importantes para a gente ter uma ideia maior do que vai acontecer, perspectivas futuras do uso da terapia celular, que inclui aqui também o uso da terapia celular para o tratamento de imunodeficiências, já tem algumas revisões falando, por exemplo, em EBV, o tratamento de terapia celular no caso de tuberculose multidroga resistente, então também haverá essa possibilidade. O tratamento também de terapia celular para infecção fúngica, e eu vou mostrar, aqui eles colocam como uma possibilidade de terapia celular, com várias outras novidades, e tem
essa descrição em aspergilose, que foram 10 casos, com 13 controle, usado, então, a terapia celular específica, né? O que a gente precisa entender muito bem o que é importante para cada agente, como que é a resposta imunológica para cada patógeno, e com isso conseguir ter ideia do que a gente precisa fazer na terapia celular. Então, é possível. E, para finalizar, a maior experiência é com EBV citomegalovírus. Os outros vírus são estudos menores. A resposta completa, no geral, chega a 70%. Resposta parcial é pequena. Efeitos adversos, o principal seria a doença do enxerto versus hospedeiro, que varia aí, fica em torno de 2% ou de novo. Recrudescência pode chegar a 15%. Baixa efetividade em infecção viral tardia, então daí a gente fazer infusão precoce, não esperar aqueles casos extremamente refratários e doentes, e com doença, eles próprios, com doença do enxerto versus hospedeiro gravíssima. O custo e a dificuldade técnica que cada vez está sendo diminuída. Aqui é só para mostrar uma vista de São Paulo. Esse é o Museu de Arte Moderna da Universidade de São Paulo, que fica próximo do Ibirapuera. E aqui o nosso curso de infecção e transplante, que esse ano será nos dias 7 e 8 de novembro, no Centro de Convenções Rebouças. Obrigada.